Parábola das 10 virgens. O nosso tema é como ser aprovada no tempo de espera. Então, vamos lá. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco de óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Amém? Eu confesso para vocês, minhas queridas, que eu fiquei dias e dias e dias refletindo sobre essa palavra. Porque há algum tempo atrás o Senhor já tinha colocado no meu coração que era a palavra que eu tinha que trazer para vocês, era para que a gente se preparasse, porque a volta do Senhor Jesus, ela está próxima. E como a pastora Vanessa falou, eu não sabia nada dessas datas aí, mas eu segui aquilo que o Espírito Santo foi colocando no meu coração. E lendo esse trecho, parece simples, mas quando a gente medita na palavra de Deus, o Espírito Santo vai trazendo novas revelações. E eu falei: Senhor, eu quero entender o profundo dessa parábola. Me revela, Espírito Santo. E eu quero trazer um pouco daquilo que o Senhor falou para mim, sobre essas virgens e como a gente pode aprender muitas lições com elas essa noite. Primeiramente, resumindo esse pano de fundo. Tinham 10 virgens esperando o noivo, ok? Essas 10 virgens, elas representam nós. Nós todas que estamos aqui. A noiva de Cristo, vestidas de branco. Elas estavam lá, de branco, prontas, tinham as suas lamparinas, mas metade estava preparada e metade não estava preparada. O noivo se demorou. Por isso, o tempo de espera da nossa mensagem de hoje. Existe um tempo de espera para tudo na nossa vida cristã. A gente espera a promessa, espera a volta de Jesus, espera tantas coisas, e a gente tem que aprender a ser aprovada no tempo de espera. Então, elas ficaram esperando. De repente, o noivo chegou. Nesse momento, não dava mais tempo de se preparar. Era pegar o óleo, a lamparina e ir de encontro ao noivo. Uma parte delas foi. A outra, então, saiu para comprar o óleo. Quando voltou, a porta estava fechada. E além delas não conseguirem entrar, elas tiveram que ouvir que ele não as conhecia. E eu confesso para vocês que isso começou a doer no meu coração. Que eu comecei a olhar para a proporção. Um pouco do meu histórico, eu trabalhei muitos anos com estatística, sempre gostei muito de matemática e física. Então, todo número me chama muita atenção. E eu falava assim: Deus, o que o Senhor quer dizer com essa proporção? Por que 5 e 5? Por que não é 9 e 1? Por que não é 8 e 2? E o Senhor me fez olhar por 2 perspectivas, que eu quero falar para vocês. A primeira perspectiva, ela está relacionada à proporção mesmo. E aí eu comecei a chorar, porque eu falei: Deus, se eu olhar para a igreja, então isso significa que é mais ou menos assim?
Todas nós estamos ali. A gente está sentada no banco, estamos na igreja, todas lindas, bonitinhas. Todo mundo está achando que está tudo bem, mas metade está preparada e metade não está. É isso, Deus? Não necessariamente metade, metade. Mas o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração que existe um grande percentual de mulheres que acha que está pronta, mas não está. E eu falei, Senhor, como assim? E aí o Senhor Jesus começou a falar no meu coração, filha, o meu desejo é que todas elas estejam prontas para o dia em que eu voltar. Só que existem algumas coisas que eu não posso fazer. Porque o que eu tinha para fazer por vocês eu já fiz. Eu morri na cruz. Eu entreguei a minha vida para salvar cada uma dessas mulheres. Eu já fiz a minha parte. E é por isso que Ele nos trouxe aqui essa noite. Sabe por quê? Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Ele nos trouxe aqui porque o desejo dEle é que nós estejamos prontas e preparadas para subir nos ares com o Senhor. Um dia a trombeta vai soar de verdade e nós nos encontraremos lá com Ele. Então é por isso que eu quero te convidar essa noite, minha querida, a olhar para a sua vida de uma forma diferente. Talvez de uma forma como você nunca olhou antes. Vamos fazer uma brincadeira. Levanta a sua mão assim, ó. Faz assim para você como se fosse uma luz, uma lamparina sobre você, tá? Então tem uma lamparina. Então tudo aquilo que vai ser falado aqui é relacionado a você. Então olha para a lamparina assim, ó, e fala assim, é sobre mim. Não é sobre a minha mãe, não é sobre a minha filha, não é sobre o meu marido, não é sobre a minha amiga, não é sobre quem está do meu lado, é sobre mim. Amém? Pode abaixar a mão. Só que eu quero que você olhe para você de duas formas. Primeira, sendo sincera com você mesma. E deixando o Senhor sondar o seu coração e o Espírito Santo te revelar o que precisa ser alinhado essa noite. Mas, ao mesmo tempo, eu quero que você olhe para você com amor e com compaixão. Porque esse é o coração do nosso Senhor Jesus. Ele nos vê com amor. Ele sempre nos dá uma chance. Um dia a gente não vai ter mais chance. A hora que as portas se fecharem, acabou. Mas hoje, aqui, agora, Ele nos dá uma chance de olhar para a nossa vida e nos realinharmos. E conforme o Senhor foi mostrando para mim tantas coisas, tantas lições e tantos conselhos que a gente pode aprender com essas virgens, gente, eu quero dizer para vocês uma coisa. Todas nós somos carne, nós temos a nossa humanidade, todas nós sempre teremos coisas para nos ajustar até a vinda do nosso Senhor Jesus. E você não é mais ou menos santa. Não existe ninguém que não peque, a própria palavra diz. Se alguém diz que não peca, é mentiroso. Nós precisamos da graça e da misericórdia do Senhor para que a gente possa se preparar para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero te dizer que ainda dá tempo. Fala para quem está do seu lado, ainda dá tempo. Eu quero fazer parte do percentual das virgens prudentes, amém? Você também? Quem quer fazer parte? Vamos 100% aqui dessa igreja, amém? Glória a Deus, amém. Mas aí, conforme eu fui caminhando nessa passagem, eu falei, não, tem mais alguma coisa que o Senhor quer revelar. Esse 50%, 50%, não, tem mais alguma coisa. E aí o Espírito Santo começou a ministrar outra perspectiva no meu coração. E é a perspectiva que está relacionada quando você coloca a luz para você mesma. A grande verdade é que todas nós somos metade prudente e metade insensata. Nós somos metade tola
e metade sábia, metade carne, metade espírito. O que vai sobressair na nossa vida? Aquilo que eu alimentar mais. E tem dia que a gente é totalmente insensata. Tem dia que a gente acorda, eu falo que a gente acorda com a tola ativada. Quem já acordou com a modo tola ativado? Você lembra do Super Gêmeos? A gente acorda com o modo tola ativado. Você perde a paciência com todo mundo. Da hora que você vê, você grita com um, grita com o outro. Já falou que não devia. Falou, nossa, hoje eu não devia ter levantado da cama. Não tem dia que é assim? Tem dia que a gente acorda com o modo tolo ativado. Mas o Senhor nos ensina a cada vez mais andarmos com Ele em sabedoria, para que a gente possa aprender a cada vez mais sermos sábias, sermos sensatas e sermos prudentes. E é isso que Ele quer nos ensinar. Por quê? Tudo que acontece, a sabedoria e a imprudência, ser tolo ou sábia, está relacionado com o quê? Está relacionado com a forma com que eu reajo à vida, não é? Você vai dizer se alguém é tolo ou sábia pela forma com que ela se comporta. E eu me comporto de acordo com aquilo que eu estou cheia por dentro. Então, se eu estou cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo, qual vai ser a minha reação quando alguém virar a esquina e raspar no meu carro, por exemplo? Né? E qual que vai ser a minha reação se eu estou com o modo tolo ativado? Vocês estão entendendo? Que tudo isso está relacionado àquilo que está cheio no nosso coração. Se o meu coração está cheio das coisas do mundo, eu vou reagir conforme essas coisas que eu tenho aprendido. Se o meu coração está cheio da presença de Deus, eu vou reagir como Jesus reagiria em algumas circunstâncias. Claro que isso é uma caminhada, é uma grande jornada que a gente vai ter. Mas todos os dias a gente precisa escolher se a gente quer o modo tola ou o modo sábia ativado. E antes de eu continuar com a palavra, a gente combinou que ia ter o quê? Sinceridade. Mas você ia ter compaixão com você também, não ia colocar aquela régua muito rígida. Porque tem gente que perdoa todo mundo, mas não se auto-perdoa, né? Então, eu queria convidar vocês para fechar os olhos um minutinho, porque a gente vai estabelecer o nosso baseline, a nossa linha principal, para a gente continuar aqui. E feche os olhos, eu queria que você pensasse nas suas reações, nos últimos dias, nas últimas semanas. Sonde o seu coração e faça essa pergunta para você mesma. Do que está cheio o meu coração? Se pergunte. Olhe para você, olhe para dentro. Meu coração está cheio de tristeza, de angústia, de preocupação, ansiedade, inveja. Está cheio de seriados, filmes, ilusões. Ou está cheio de fé, bondade, amor, mansidão, domínio próprio? Será que você tem tido dias nervosa, estressada, surtando? Ou o fruto do Espírito tem sido visto em você? Eu queria que você sondasse o seu coração, você mesma agora. E você se respondesse essas perguntas com sinceridade e com amor. Não vou pedir para você contar para ninguém, não. Mas você precisa responder para você. Combinado? Pode abrir os olhos. Quem aqui conseguiu se autorresponder ou se autoavaliar aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. Quem não conseguiu pensar em nada? Todo mundo pensou? Teve gente que ficou em cima do muro. Mas deixa eu dizer para vocês. Vocês não vieram aqui para se sentir culpadas, tá? Tá tudo bem, tá tudo bem. Porque vocês vieram aqui, porque o Senhor deseja trazer alinhamento para a vida de vocês. Para que a gente possa, sim, estar preparada para encontrar o Rei. E só é possível ter mudança na nossa vida se eu confesso, se eu trago à luz. Enquanto eu não reconheço aquilo que não está legal dentro de mim, não é possível mudar. A palavra de Deus, vocês não precisam abrir, abram se quiser.
Diz lá, o salmista diz no Salmo 51:3, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Se você quer mudança na sua vida, se você quer estar diante do Senhor, você precisa olhar para você e saber o que não está legal. Gente, a gente sabe o que não está legal. Às vezes a gente tenta esconder a sujeira embaixo do tapete. Mas você não é pior, eu também tenho um monte de coisa aqui. Conforme eu fui preparando essa mensagem para vocês, o Espírito Santo já falou um monte de coisa que eu tenho que me acertar aqui. Tá? Então, vocês não estão sozinhos, eu estou junto com vocês. Então, não tenham vergonha. Porque essa é uma noite diferente dos outros cultos que a gente tem tido aqui. É uma noite de concerto. O Senhor quer nos preparar para sermos uma igreja forte. Uma igreja que vai buscar as almas perdidas nessa cidade e nesse país. Amém? Em Provérbios 28:13 diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa deixará e alcançará misericórdia. O Senhor, Ele entende a nossa humanidade. Ele sabe que somos carnais. Temos um corpo corruptível, que será transformado na volta do Senhor Jesus. Mas enquanto nós temos um corpo corruptível, a gente luta, é uma luta constante entre carne e espírito. O apóstolo Paulo fala que o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu faço. E vocês têm que entender que essa guerra, ela acontece diariamente aqui, ó. Primeiro aqui na nossa mente, que fica aquela voz, faz, a outra, não faz, não faz. Eu fico numa guerra constante de carne e espírito. E o que eu quero trazer aqui para vocês são algumas lições e alguns conselhos dessa passagem, para que a gente possa tomar decisões sábias para estarmos preparadas para a volta do Senhor Jesus. Amém? Então, vocês já entenderam que dentro de nós existe uma metade tola e uma metade sábia, que a gente tem que ter consciência das coisas que não estão legais, para que a gente possa consertar, certo? Para que o Espírito Santo possa trabalhar no nosso coração e nos ajudar. Porque tem muita coisa, a maioria das coisas sozinha, a gente não consegue fazer. Como está escrito, sem mim nada podeis fazer. Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu quero falar com vocês. A mensagem é: não se distraia. Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o seu nome agora, meu nome é Vanessa, eu vou falar para mim mesma, Vanessa, não se distraia, ok? Você vai falar o seu nome, não se distraia. No 3, vamos todo mundo junto? 1, 2, 3. Muito bem. Presta atenção. As insensatas, elas estavam vestidas, imagina, vestidas de branco, estavam lá esperando o noivo, tinham a lamparina, mas não tinham o essencial, não tinham o azeite, não tinham o óleo. Para que serve uma lamparina se não estiver acesa? Ela é usada para iluminar, não tinha energia elétrica naquele tempo. Provavelmente, elas tinham se distraído com alguma coisa. E eu quero falar aqui para vocês algumas coisas que podem nos distrair nos tempos que a gente vive. A primeira coisa delas são as ilusões desse mundo. Toda distração, ela começa com o nosso olhar. Pisca aí, ó. Você tem 2 olhinhos. E esses olhinhos são perigosos, são bênção de Deus. Mas olha só. Lembra o que aconteceu com Eva? Eva estava passeando no jardim, pelo jardim eu vou, não era Chapeuzinho, mas era Eva. De repente, o que aconteceu? Ela viu. E ela foi tomada pela concupiscência dos olhos. Ela desejou a árvore, foi enganada pela serpente. Ela foi iludida com as coisas desse mundo. E o pecado dela trouxe consequências para nós mulheres, para toda a humanidade, até hoje. Tem uma expressão que diz que os olhos são a janela da alma. Em Mateus 6, de 22 a 24, diz o seguinte:
São os olhos a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será em trevas, estará em trevas. Vocês estão entendendo isso? A gente está falando de luz, de ter a chama do Senhor acesa dentro de nós. E os nossos olhos, eles dizem muito sobre aonde a gente está posicionada. Eu me distraio através dos meus olhos. Por onde os seus olhos andam, minha querida? Será que os seus olhos andam em bens materiais, numa faculdade, numa carreira de sucesso, numa casa, em muitas viagens? Eu costumo dizer o seguinte: tudo isso é maravilhoso e é bênção de Deus na nossa vida, quando não ocupa o primeiro lugar. Porque a palavra diz que a bênção de Deus enriquece e com ela não traz desgosto. Deus tem prazer em nos abençoar. Eu creio num Deus abundante. O grande problema é que quando essas coisas começam a ganhar o primeiro lugar nas nossas vidas. Alguém já viu o desenho da corrida dos ratos? Quem já viu na internet? Deixa eu só ver. É aquele ratinho que vai correndo atrás de um monte de coisa e no final ele morre. Acho que morre, fica acabado, acho que cai numa ratoeira. Alguém já viu isso? Depois eu mando para vocês lá no grupo. Mas qual que é a ideia? O mundo nos ensina, desde novas, dentro dessa geração que a gente vive, geração X, Y, Z, a gente sai correndo atrás de tantas coisas, é a tal da busca da felicidade desenfreada. A gente conquista uma coisa, aí a gente tem um pico de dopamina, daqui a pouco a gente já fica triste de novo, a gente vai atrás de outra coisa, atrás de outra coisa, atrás de outra coisa. Aí dizem para a gente que a felicidade é sair viajando, a gente sai viajando. Dizem que a felicidade é comprar um carro de marca tal, a gente vai e compra carro da marca tal. E assim vai. Roupa de tal lugar, a bolsa de tal lugar. Então, o mundo cria esse ciclo de consumismo para que a gente busque a felicidade de outras formas. E a nossa felicidade está em Jesus. Apenas em Jesus. Essa é a corrida dos ratos. E nós, como cristãs, nós andamos na contramão. Falei, eu ando na contramão desse mundo. Eu não vou no fluxo desse mundo. Mas eu vivo para as coisas do Senhor. Então, hoje, você saia da corrida dos ratos. Olhe para você e pense o seguinte: imagina que existe uma caminhada cristã para você fazer. Aqui tem um trilho. Imagine que aqui tem um trilho. Então eu estou andando. Sabe o que o inimigo tenta fazer? Olha aquela casa, que legal. Aí você sai do trilho. Aí, Senhor, Espírito Santo, trabalha na sua vida. Você fala, Senhor, me arrependo, volto para o trilho. Aí você anda um pouquinho mais. Que lindo aquilo lá. Vou lá. Você sai do trilho de novo. Aí o Senhor tem um tratamento aí na sua vida. Você volta para o trilho. E assim você vai. O Senhor quer que você fique no trilho. Cuidado para onde você olha. Não desvie o seu olhar. Cuidado com a concupiscência dos olhos. Amém? Não se distraia com a ilusão desse mundo. Mas outra coisa que pode nos distrair é o volume de tarefas diárias. E eu confesso para vocês que quando o Senhor estava falando comigo, essa às vezes pega a gente, né? Porque a nossa geração quer fazer tudo. A gente quer trabalhar fora, cuida de casa, cuida do filho, cuida disso, cuida daquilo, serve na igreja. A gente faz 1 milhão de coisas. Aquela mulher tarefeira é aquela que faz um monte de coisa. Eu vou fazendo e esqueço de ser aquilo que eu sou. Eu me atrapalho nas minhas prioridades. Lembra de Marta e Maria? Não é? E fazer. Eu chego no final do dia. Quem já chegou no final do dia e falou assim, nossa, estou exausta hoje? Não é? Chega. Deixa eu te dizer, minha querida, tem coisa que você tem que aprender, olhar e dizer não. Quais são as suas prioridades? Precisa ajustar a prioridade. Eu sei que tem momento na nossa vida que a gente tem que dar umas aceleradas. Mas é por um período. Senão o seu corpo não aguenta. Daqui a pouco você está uma chata. Aí você vira tola.
Você está tão cansada, que o seu marido em casa vem, ai, posso fazer? Você já grita. Você já tem um chilique. Não é assim que acontece quando você está cansada? Com todo mundo. Alguém vai falar assim, vai te dar um perfume, e você está achando que eu estou fedida? Não é assim? Porque, às vezes, simplesmente, a gente não está com nada, a gente só está cansada. Então, deixa eu te dizer, fazer muita coisa te distrai. Porque você não vai ter tempo do seu devocional, você não vai ter o seu tempo na presença do Senhor. Então, eu tenho uma tarefa para vocês, né, essa semana. Vocês vão olhar para tudo que vocês fazem, na segunda, na terça, na quarta, na quinta. E vocês vão olhar assim e vai falar assim, ó, o que não deveria estar fazendo. E outra coisa que eu quero falar para as casadas aqui. Tem coisa que às vezes você fala para o marido seu fazer, ele demora um pouquinho mais, mas você pega e faz. Mas não era para você fazer. Né? Eu sei que tem gente que faz isso aqui. Então, você vai olhar para a sua agenda e você vai olhar. Isso aqui eu devo fazer ou não devo fazer? E peça sabedoria para o Espírito Santo te orientar. Para que você priorize as coisas certas. E você tenha paz no seu dia a dia. Gente, o nosso dia a dia não é para ser um turbilhão o tempo todo. Ninguém aguenta, nosso corpo não aguenta. Daqui a pouco está reclamando com doença, com uma série de coisas. Engorda, fica doente, fica depressiva. Mas não tem nada de doença, não tem nada de ruim. Você só está cansada. Então descansa. Tira a coisa da sua agenda, que você pode tirar, delega. Ou simplesmente tira. O Espírito Santo vai te orientar. Então, cuidado. O excesso de tarefas, ele pode te distrair. Terceira coisa que pode nos distrair, e recebam que eu estou falando com vocês com todo o amor do meu coração, tá? São amizades impróprias. Teve uma época na minha juventude, e eu não tenho orgulho nenhum disso, mas que eu me afastei um tempo dos caminhos do Senhor. Foi assim, eu comecei a andar com jovens que iam na igreja, mas também iam no carnaval. Sabe aquela coisa? De ser morno, né? Vou aqui, mas vou lá também, não tem problema. Aí vai para a faculdade, as amizades começam a se fortalecer, aí o pessoal ia para um lugar, ia para o outro, você vai se envolvendo, e a hora que você menos espera, você já está fora da presença do Senhor. Graças a Deus, o Senhor me trouxe de volta. Mas o que eu quero dizer para vocês, é que a gente precisa escolher com quem a gente está caminhando todo dia. Você está caminhando com mulheres, com as amigas de Deus, com aquelas mulheres, vamos orar. Está acontecendo isso? Vamos orar, vamos buscar o Senhor. Vem aqui na minha casa, vamos orar. Né? Ou você está andando com aquela que fica só falando mal das outras? O que as suas amigas têm buscado? Elas têm buscado o prazer desse mundo? Ou têm buscado as coisas do alto? Porque você, não se engane, tem uma frase aí que diz, que é bem famosa, que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Pensa nas 5 pessoas que você mais convive. Você pega um pouquinho de cada uma delas. Não se engane. Olha só, tinha 2 tribos ali das virgens. A tribo das insensatas e a tribo das prudentes. As insensatas provavelmente estavam distraídas com um monte de coisa e as prudentes estavam lá, com azeite. Pergunta para você mesmo, qual das tribos você quer fazer parte? Porque se você está andando com a tribo das insensatas, presta atenção. Daqui a pouco você está fazendo igual. Não seja uma insensata. Seja uma influente, positiva, prudente para quem está do seu lado. Leve mulheres a Cristo. Não as afaste do Senhor. Então, amizades erradas podem sim te distrair. E essa quarta coisa sobre distração, eu quero falar de novo, com todo o amor do meu coração. Quando eu estava orando, o Senhor falou isso. Eu falei, Deus, o Senhor quer que eu fale isso mesmo? É, para falar isso. Cuidado com o quê? Com ativismo religioso. Alguém já ouviu essa palavra? Você sabe o que é isso?
Gente, deixa eu dizer para vocês, eu sou tão grata à equipe de voluntárias que a gente tem aqui, no LinkedIn, no Ministério de Mulheres, são todas maravilhosas, servem com amor assim maravilhoso do coração, é uma delícia servir com vocês, mas eu e vocês, todas que estão aqui, a gente precisa tomar cuidado com o ativismo religioso. O que é? Eu sirvo na casa do Senhor, faço 1 milhão de coisas, mas eu não tenho o meu tempo de intimidade com Ele. Eu não conheço ao Senhor de fato, e Ele não me conhece. Porque eu sei servir aqui, mas eu não conheço o Mestre. Eu não conheço o Rei. Essas insensatas que a gente vê nessa parábola, elas estavam lá. Isso que mais entregava o meu coração. Elas estavam lá, esperando o noivo, com a lamparina. Só que elas tinham esquecido aquilo que era mais importante, que era a presença do Espírito Santo. Então eu quero dizer para você que o ativismo religioso, sim, é algo que pode te distrair, porque você pode achar que está tudo bem. Eu vou na igreja, eu sirvo, estou no ministério XYZ, está tudo certo comigo. Mas aí a hora que o Senhor voltar, e aí? Eu não fui, bate na porta, não te conheço. Como assim não me conhece? Gente, é triste isso, eu estou falando isso com o coração apertado, porque eu sei que isso é uma realidade, e algumas pessoas vão ficar. Eu gostaria que não, mas a gente sabe que é uma realidade, e todos os dias a gente tem que pedir misericórdia. Senhor, me ajuda a consertar a minha vida, para que eu não caia nessas distrações, porque, gente, é muito fácil. A nossa humanidade é muito frágil. Como Elias, nós somos sujeitos a mesmas paixões. Elias um dia estava lá derrotando os profetas de Baal, no outro dia estava lá com medo na caverna. Nós somos frágeis. É o Senhor que nos sustenta. A segunda coisa, são 3, tá? A segunda coisa que eu queria falar para vocês, não dependa da unção de outras pessoas. Amém? As virgens insensatas, quando ouviram que o noivo ia chegar, o que elas fizeram? Ai, me empresta um pouco de azeite. E aí? Vocês acham que o fato de você andar com uma mulher do seu lado cheia de unção vai te dar o passaporte para entrar no reino dos céus? Você tem uma mãe cheia de unção, uma avó cheia de unção, uma amiga cheia de unção, um marido cheio de unção, não vai te dar passaporte para se encontrar com Jesus. É você. É o seu nome que precisa estar escrito no livro da vida. É você que precisa ser cheia do Espírito Santo, ter intimidade com o Senhor, porque lá na hora que a trombeta soar, Ele vai procurar. O teu nome está lá, se não tiver, minha querida, você não vai. E por mais triste que isso possa parecer, dói no nosso coração. É por isso que nós, como mulheres, precisamos ser sal e luz nesse mundo. Precisamos buscar as almas perdidas. Precisamos parar de ter vergonha de falar do amor de Cristo para quem está do nosso lado. Porque o dia dessa pessoa pode ser amanhã e você não sabe. E se ela não for com você, morar a eternidade com o Senhor Jesus, ela vai ficar no inferno, é real. E eu não estou falando isso para colocar medo. Mas é real. O Senhor nos está dando uma chance aqui. Ele nos dá chance todos os dias. E eu tenho que entender que cada pessoa é responsável por cuidar de si mesma. Em 1 Tessalonicenses 5:23 diz o seguinte: o mesmo Deus da paz santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não é o corpo e o espírito do vizinho,
Se você... e presta, gente, isso aqui dá uma outra palavra. O Senhor não está falando só do espírito. Ele está falando do corpo físico, da carne. O que você está fazendo com o seu corpo? Você está se enchendo de veneno, de porcaria. Né? Ele está falando do corpo, tem que estar bem. Está falando da alma, das suas emoções. E está falando do teu espírito, quanto você está cheia do Espírito Santo de Deus. Essas três coisas precisam se encontrar irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus. Não adianta você falar, mas meu marido não deixava. A minha mãe não me ensinava. Não. A responsabilidade é sua. Não adianta se justificar. Eu quero que vocês olhem para vocês mais uma vez, com amor e com compaixão, mas com sinceridade, para que você possa olhar para você e entender como você tem cuidado do teu corpo, da tua alma e do teu espírito. Ande sim com mulheres cheias da presença de Deus, mas seja uma delas também. Se inspire nessas mulheres e seja cheia do poder de Deus, para onde você for, a luz de Cristo brilhar através da sua vida. E a terceira coisa, esteja com azeite fresco todos os dias. Todos os dias da sua vida tem azeite fresco. A lamparina, ela não cumpre o propósito dela de iluminar se ela não tiver o azeite, se ela não tiver o óleo. O óleo, ele significa a unção, a presença de Deus na nossa vida. O óleo é o combustível da lamparina. Sem óleo, ela não acende. E o Espírito Santo é o combustível para brilhar a luz de Cristo nas nossas vidas. E eu estava estudando sobre isso, pedindo a Deus, falei, Senhor, e aí? Como que a gente faz então? Eu fui lá para 1 Tessalonicenses 5, onde Paulo começa falando sobre a volta de Jesus. Se você quiser abrir lá, fique à vontade. No versículo 6, e ele vai falando da volta de Cristo, que a gente não sabe, que a gente tem que distinguir os tempos, as estações, e no versículo 6 ele diz o seguinte: não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Por isso que a gente tem que estar alerta. E aí ele fala mais um pouco e chega no versículo 16 ao 22, que eu quero ler para vocês. Ele dá alguns conselhos sobre coisas que a gente tem que fazer enquanto a gente espera. E é isso que eu quero deixar para vocês. Olha só, que interessante. 16. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Presta atenção nessa agora. Não extinguais o Espírito. Se ele está falando extinguais, não extinguais, significa que pode ser extinto, certo? Se eu não alimentar, pode acabar? Estão entendendo? Não desprezei as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. Nós temos a responsabilidade, como cristãs, de não extinguir o fogo do Espírito dentro das nossas vidas. O Senhor acende, o Senhor nos batiza com fogo, mas a nossa responsabilidade de todos os dias estarmos buscando a presença de Deus. Deixa eu dizer para vocês, Ele tem óleo fresco todos os dias. Deus é uma fonte inesgotável. É só você pedir, é só você entrar na presença dEle. Não deixa o óleo acabar. As virgens insensatas deixaram o azeite acabar, porque estavam distraídas com outras coisas. E a gente vai usando, e se a gente não abastecer, acaba. É que nem o óleo de cozinha normal. A gente vai usando, uma hora acaba. Eu preciso me encher. Mas talvez você fale, Vanessa, eu estou tão vazia hoje que eu não sei nem por onde começar. O Senhor te trouxe aqui porque Ele quer derramar um azeite fresco na sua vida. Um azeite novo na sua vida.
para depois você continuar a sua caminhada e não deixar mais que esse azeite se esvazie. Em Efésios 5 diz mais o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, qual a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Como que a gente faz isso? Presta atenção, isso é uma tarefa para vocês. Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros. E em 2 Pedro 3,11 diz o seguinte: vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Amém? Vocês entenderam, queridas? Que tem algumas coisas que o Senhor não pode fazer por nós. Existem escolhas que nós precisamos fazer. Não sei se o pessoal do louvor já está chegando, mas pode ir chegando. A gente vai fazendo de conta que está terminando. Brincadeira, gente. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, de todo o meu coração. O tema da mensagem de hoje é como ser aprovada no tempo de espera. Você deseja ser aprovada no tempo de espera? Você deseja chegar lá e encontrar com o seu Pai? E olhar nos olhos de Jesus e ver que tem fogo nos olhos mesmo? Viver a presença de Deus para todo sempre? A palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou coração humano aquilo que Ele tem preparado para mim e para você. Gente, é maravilhoso. Se aqui já é, com todas as intempéries que a gente tem nessa terra, já é tão bom que a gente não quer ir embora. Não é verdade? Imagine, quiçá, vai ser a eternidade com o Senhor Jesus. Vai ser lindo demais. Eu não quero perder isso. E eu não quero que você perca isso, minha querida. Eu quero estar com vocês. Eu quero ver vocês lá. Os abraços que a gente dá aqui, a gente vai dar os nossos abraços lá. Eu não sei como vai ser. Né? Tem a Vanessa estuda bastante, a dona Elma que estuda bastante essas questões. Mas eu sei que vai ser lindo demais. Tem uma música, vocês já viram aquela Eu Só Posso Imaginar? Né? Vocês já viram o filme? Essa música, quando eu morei nos Estados Unidos, ela foi lançada em inglês. E, gente, era a música que eu ia para o trabalho todos os dias, que é o I Can Only Imagine, eu só posso imaginar. Eu ficava só imaginando, gente, quando eu encontrar com Jesus, o que será que eu vou fazer? Porque fala nessa música, será que eu vou dançar, vou pular, vou me colocar aos pés dele? Gente, sinceramente, no começo da minha vida cristã, eu falava que quando eu encontrasse com Jesus, eu ia fazer todas as perguntas que eu nunca fiz. Aí a maturidade vai chegando da vida cristã, eu falo, gente, quando eu encontrar com Ele, eu não vou querer saber nenhuma das perguntas, vou querer usufruir, vou querer a presença. Eu não sei se eu vou me prostrar, se eu vou dançar, se eu vou pular, mas eu quero viver essa presença todos os dias da eternidade. Gente, não tem nada, deixa eu dizer para você, não tem nada nesse mundo que se compare à presença do Senhor Jesus. Então, minha querida, não se distraia, porque as coisas desse mundo são passageiras, é tudo efêmero, tudo vira pó, tudo vai passar. E se existe uma verdade, é que a gente está aqui de passagem. Eu não sei se o meu dia, o seu dia vai ser hoje, amanhã. O Senhor pode nos levar amanhã. Eu não sei se a gente vai morrer, se a gente vai esperar. Espero que a nossa geração, que sejamos nós privilegiados de nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Mas se não for, está tudo bem. A gente vai se encontrar também. Mas a gente não sabe o dia nem a hora da nossa partida ou da vinda do Senhor. E eu desejo do meu coração que você não se distraia. Que você não fique com amizades que não te levem a nada. Ande com as amigas de Deus. Eu quero andar com as amigas de Deus, porque eu quero conhecer mais do meu Senhor.
Eu quero saber mais daquilo que eu não sei. Eu quero entender de coisas que eu não entendo. Eu quero de pessoas que me levem mais perto de Deus. Desejo andar com essas pessoas. Busque a unção. A fonte está aberta, como a pastora Vanessa disse. A fonte está aberta. Está liberado. Graça em dobro. Gente, busca. Deus não tem filhas preferidas, prediletas. Se a vizinha sua aí está cheia de unção, você fala: Senhor, também quero. Seja como Eliseu, ousado, que falou para Elias: eu quero o dobro da unção que está sobre você. Seja ousada: Senhor, eu quero a unção. Eu quero receber. Porque Ele tem uma medida transbordante para a sua vida também. Não fique colocando as pessoas que estão do seu lado de muleta. Para com isso. O Senhor tem uma unção nova, uma unção fresca para você todos os dias. Assim como existia o maná, que Ele alimentou o povo no deserto. Ele tem uma unção nova para você, minha querida. E o desejo do Senhor Jesus é te encontrar aprovada, para que você possa viver toda a eternidade com Ele. Eu queria te convidar esse momento para fechar os olhos.